Bom, você é professor do Departamento de Geografia da USP. E o que é que você estuda especificamente? Climatologia, é isso? Climatologia antártica, do continente antártico, já há 20 anos. É só do continente antártico? É a minha especialidade, mas o resto também. Sim, não tem como separar. Claro. E você esteve na Antártida algumas vezes? 2 vezes já. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica. Então é isso que é o pior. Você tá... Não carece não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade são 3.000 anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Se cortasse árvore ia mudar o clima do planeta. Na Grécia Antiga já se discutiu? No Senado Romano se faria ou não os aquedutos porque ia mudar o clima e por aí foi. Até hoje nós estamos com essa historinha, a mesma coisa. O clima vai mudar, o homem mexe no planeta, não sei o quê, e não mexe nada. Mas é engraçado, tem relatos de uma civilização, não sei se é a Inca ou se é Azteca, aonde eles iam cortando florestas para usar essa madeira, inclusive para queimar essa madeira, com aquecimento, etc. E à medida, quando chegaram nas últimas árvores, que acabou a floresta, que a civilização também começou a cair, a entrar em decadência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você destruiu aqui, não tem consequência? Não pode ficar... Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são ações locais e não são ações planetárias. Mas no local funciona. Mesmo assim, a alteração é muito pequenininha. A cidade de São Paulo faz o seu microclima, por exemplo. Assim não. E aí o clima global é outra coisa. Mas o discurso desse pessoal é que a cidade altera o clima do planeta. Portanto, a cidade tem que se adaptar à mudança do clima, que ela mesma fez. Mas espera aí, raciocínio circular, Agora, como é que quer dizer que o gelo não está derretendo lá? Não, o gelo derrete e congela de novo. Tem os seus ciclos, Isso já é muito conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que o próprio cenário de guerra era o cenário polar, A gente está acostumado a sempre ver o mundo no planisfério, acha que os Estados Unidos está de um lado de cá, a Rússia está do outro lado, eles vão se matar por mísseis por cima do Atlântico, Não, eles vão se matar em cima do polo, Na verdade, eles estão pertinhos um do outro, Então, o conhecimento do gelo, já na época militar, já é muito difundido. Então, o próprio Ano Geofísico Internacional, 1957 até 58, estendido até 59, a primeira missão dos americanos foi atravessar o polo e, inclusive, colocar um submarino nuclear no polo. Embaixo da Isso, exatamente. Foi o submarino Nautilus, que conseguiu, em 57, atravessar o polo todo. E o submarino Skate, ele conseguiu furar o gelo, quer dizer, eles já sabiam exatamente aonde estão as polinhas, que são as aberturas do gelo do Ártico, para poder colocar a arma de guerra lá. Então o clima e militarismo está sempre andando junto. Tudo está andando junto com o militarismo. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo ano? Não, o nível do mar continua no mesmo lugar. Tem essa história também. As calotas estão derretendo. Não. Primeiro que se fosse derreter alguma coisa, teria que ser a Antártida. Então, aí sim você teria uma elevação do nível considerável. Mas para derreter a Antártida, cara, para nós, você tem uma temperatura na Terra, assim, uns 20 ou 30 graus, muito mais elevado. Sei, mas a medição do nível do mar... Está subindo? Não, ele tem pequenas variações. Por exemplo, só o El Niño, que é um fenômeno completamente natural, varia o mar meio metro. E aí os piores cenários do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, o pior cenário deles é 50 centímetros. Em quanto tempo? Em 100 anos. Mas não tem uma medição feita pelo Capitão Cook? Tem. De quando é? Acho que 1780, mais ou menos. E de lá para cá? No mesmo lugar. O nível do mar está no mesmo lugar. Então, que alívio que você me dá. Isso, nossa.
Não, tem uma situação mais engraçada. Ah, Eu fui fechar minha conta num banco que se diz sustentável, essas coisas, eu odeio essa história, né? E, não, mas o senhor faz o quê? Eu sou professor de climatologia. O mundo vai acabar? É assim, as pessoas estão assim, apavoradas, o mundo vai acabar. não, a Mariana estava preocupadíssima, inclusive ela tampa tudo que é espelho até hoje, Por causa do aquecimento com medo global. de ver o reflexo do aquecimento global. O aquecimento global virou o bode expiatório para todos os males da humanidade. Bom, falando em aquecimento, e a famosa, não é a calota polar, como é o efeito estufa? Esse é o pior de todos, né? Essa é uma física impossível. Ai, eu estou tão contente hoje. Né? Quer dizer, o mundo terminar em 2012, nem pensar, né? De jeito nenhum. Tá. Então vamos para o efeito estufa. Como é O que é? efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história, né? Primeiro que ele é baseado num conceito científico que não existe. A Ou Terra seja, tem essa temperatura porque ela tem atmosfera, recebe energia do Sol, tem uma interação com a atmosfera, e por lei dos gases, note, não é uma teoria, é a lei dos gases, pressão, temperatura, né, e volume. Então, por causa de ter uma atmosfera, nós temos essa temperatura. Eu adoro essa discussão assim que os aquecimentistas, que são os que trabalham para o lado do aquecimento global. Não, mas o maior exemplo de que o CO2 realmente acaba com o planeta Terra, acabaria com o planeta Terra, é Vênus. Aí eu falo, é? É. Tá, qual é a pressão atmosférica na superfície de Vênus? Não sei. São 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Portanto, a temperatura lá é de 400 graus na superfície, não é por causa do CO2, é por causa da pressão atmosférica da atmosfera de Vênus. E Vênus também tem o problema da camisa, né? Que deve ter uma certa influência. Agora, quer dizer que não há o efeito estufa? Não, essa física não existe. Então, o negócio do pum dos carneiros da Nova Zelândia, você já ouviu falar, né? Já! Não é que é uma quantidade tão absurda de puns Tem que vai coisas causar o interessantes. apocalipse, porque vai estourar com a calota não, como é que chama? Com a famosa camada de ozônio. Que Como não é que existe, né? A camada de ozônio é uma coisa que não existe, né? Não existe? Não. Meu Deus, que alívio que eu estou hoje. Quer dizer que o carneiro pode dar pum à vontade. Eu sei que tem fazendeiros ensinando o carneiro a se segurar. Pode soltar. A história do ozônio é conhecida como, né, nos cientistas sérios, não esses aí que estão aí vendidos chapa branca, que a gente chama, né? Trabalham para governos, empresas, etc. E tal. Cientistas sérios, o próprio pai da coisa é o Dobson, que no ano Geofísica Internacional se propôs a ir para a Antártica justamente para saber qual era a variação do ozônio na calota polar. Ele já sabia que o ozônio desaparecia completamente na Antártida. E aí, de lá para cá, os caras desaparecem com essas informações e falam que é o seu desodorante que destrói a camada de ozônio. Nossa. Nunca mais eu pego um sujeito fedendo, que eu brigar com ele para botar um desodorante. Aí quando você vai ver o que acontece, é a quebra das patentes dos CFCs, os gases refrigerantes. Então, em 87, começam a terminar as patentes, elas começam a se tornar públicas, você não precisa mais pagar royalties para elas. Então, a indústria toda que detém essas patentes lança um substituto chamado HCFC, que é um organofluorclorado como qualquer outro, mas custa, né, o CFC passa a custar $1,38 o quilo, o outro passa para $38 o quilo. Mas a grande vantagem é que ele não funciona em nenhuma das geladeiras anteriores, ar-condicionado e tudo mais. Então, é extremamente sustentável. Você tem que vender, jogar tudo fora e comprar tudo novo. Hoje, as patentes vencem em 25 anos. Então, o discurso agora é que os HCFCs, milagrosamente, descobriram que ele também faz mal para a camada de ozônio e aquecimento global. Que alívio que a gente sente, né? Não, mas o melhor é o preço, que vai ser o substituto. Que as empresas agora falaram que vão garantir que não vai dar mais problema. Né? $128 o quilo. E também não vão funcionar nos outros equipamentos.
Isso tem sempre essa jogada, né? Se vocês perceberem agora, mas não é só trocar o gazinho do refrigerante. Parques industriais inteiros têm que ser trocados, porque existem os sistemas de refrigeração central, caldeiras e tudo mais. Se vocês perceberem agora, todos os produtos estão passando a butano de novo. Os CFCs, quando eles vieram no final dos anos 40, 50, eles vieram justamente para resolver o problema de explosões em fábricas, porque é um gás totalmente inerte, não tem nenhum problema com ele. Então, hoje nós estamos voltando para trás, né? Começo do século XX de novo, por uma mentira que é que esse gazinho destrói a camada de ozônio. Qual é o gás que destrói a camada de ozônio? A hipótese, é uma hipótese de novo antrópica, que nunca foi provada, é que os CFCs, os gases organofluorocorados, conseguem destruir a camada de ozônio. O butano não. O butano está isento disso. Ele fica lá, por enquanto, né, até alguém arrumar um problema com ele. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Ricardo, é que sempre que você vê o anúncio de um fenômeno astronômico, a queda de um meteoro, ou um fenômeno geográfico e físico, sempre é assim, a temperatura chegou a não sei quantos graus, que não acontecia desde 1920. A nevasca que aconteceu esse ano não se via desde 1887. Quer dizer que sempre anteriormente teve alguma coisa pior? Sim, nossa, muito pior. Pois é, então por que essa coisa catastrófica, né, de achar que a próxima será a pior? Se nunca acontece isso. Os registros paleoclimáticos mostram coisas assim muito piores, tipo o nível do mar subir 50 metros em 100 anos, a temperatura subir em 50 anos 8 graus, e o pessoal está falando que vai subir meio grau em 100. Que isso? É piada isso? Isso é uma piada. Olha, tem gente já querendo fazer pergunta ali na plateia, não é? Pode fazer, faça. Você disse que esse negócio do aquecimento global não tem nada a ver e tal. E, assim, o meu pai, muitas pessoas mais velhas que eu conheço, dizem que São Paulo na década de 60, 70, era tipo, conhecido como a terra da garoa, que era muito frio. E hoje agora, você pega a época do verão, tá um baita calor, um calor insuportável. O que você pode explicar sobre isso? Isso daí é o efeito do clima no local, né? Então, isso não é um efeito global. O caso da garoa, por exemplo, nós tivemos um trabalho científico feito agora em 2009, 2010, mostrando que nos últimos 3 anos ela voltou com a mesma intensidade dos anos 30, 40. Então, na verdade, também a garoa é um fenômeno cíclico. O que carece hoje em dia muito é a observação. Nós temos pouca observação realmente dos fenômenos climáticos dentro da cidade. A gente até fala que é o clima citadino, na verdade, né? Em geral, nós temos também pouca observação. A partir dos anos 90, fechou-se estações meteorológicas no mundo inteiro. O próprio presidente Collor de Mello fechou diversas estações meteorológicas aqui no Brasil também. Então a gente carece bastante de informação meteorológica em loco. Os satélites medem, mas sempre tem assim um problema de método, enfim, não é uma coisa tão fácil. A influência do desmatamento no clima global. Não existe. Não, infelizmente. Não existe? Não. E no clima local? Mais ou menos. Uma coisa que as pessoas também não sabem. A Amazônia, então, não é o pulmão não, do tem mundo? que tomar cuidado. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Essa teoria já foi derrubada nos anos 80. Já. Não São é nem os a oceanos. pleura, nada? Não, são os oceanos. E não tem influência, o desmatamento não tem influência no clima? Tem que tomar cuidado com isso, porque quando eu falo isso, significa que eu estou autorizando a destruir a floresta. Não, de forma... Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o aporte do ambientalismo é esse contra as pessoas que falam, negam a hipótese do aquecimento global. Né? Então, você mistura tudo dentro de um saco de gatos. Você fala, tá vendo? Esse cara está autorizando a gente destruir a floresta. Não, a Amazônia está lá, não é para ser destruída. Aliás, eu acho que nem é possível destruir a Amazônia, porque grande parte dela está
plantado embaixo, quer dizer, é embaixo d'água, você para chegar na raiz seria, né? São 6.000 quilômetros desse novo aquífero que descobriram embaixo da Amazônia. Ganha do aquífero Guarani. Recentemente descoberto. Eu não faço ideia do que seja 6.000 quilômetros. Deve ser importantíssimo. Deve ter 6.000 quilômetros. Haja aquífero aí. E o negócio da floresta, como é que é a floresta da chuva? Como é que é? Na verdade, assim, a gente tem que entender que quem manda no planeta são os oceanos. Aí, por acaso, existem continentes. São 3/4 da superfície do planeta com água. Então, a maior parte da troca de massa e energia com a atmosfera é feita com os oceanos. Então, de vez em quando, eles ficam com pena, coitadinho dos continentes, né? Aquela coisinha de nada, joga um pouquinho de água para eles. E se jogar um pouquinho de água para eles, já faz todos os desastres que a gente imagina. Bom, a principal entrada de água para os continentes vem na parte tropical, que são os ventos alísios. Todo mundo já ouviu falar, estudou na escola um monte de vezes isso daí. O próprio Kippen, que é uma das primeiras pessoas que estudou climatologia lá no século XVIII, XIX, né, começando esses estudos, ele falou assim, mas como é que eu vou estudar o clima, que a atmosfera é uma coisa que é invisível, altamente dinâmica e não dá para fazer nada. Bom, ele conseguiu verificar que a vegetação respondia ao clima. Então ele viu assim, olha, gozado, né? Nessa parte toda do planeta, salvo algumas exceções regionais, você tem florestas extremamente virtuosas, imensas, e é justamente onde chove bastante, onde você tem as principais células de trovoadas, né? Os relâmpagos fixam nitrogênio na chuva e, portanto, jogam isso na superfície. Então tem toda uma simbiose aí entre os fenômenos da atmosfera. Então as florestas, o nome técnico da floresta em inglês, por exemplo, eles chamam rainforest, né? Então, florestas de chuva. A floresta está lá porque chove, não chove porque tem floresta, vocês entenderam? Então quer dizer que se você cortar, vamos supor que você, né, vamos fazer assim um cenário hipotético, já que eles adoram fazer cenários, vamos fazer também. Vamos supor que você tira toda a Amazônia de lá, tira tudo lá, 20 anos depois está tudo de novo nascendo. Tudo de novo nascendo. Mas leva 20 anos. 20 anos. Que não é nada na história do planeta.